Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Guaral. Hoje, mais um episódio da série Conversa com a Tropa, com o ator Paulo Hamilton. Fique ligado. Ok, estamos aqui na Conversa com a Tropa. E nosso primeiro convidado, né, nesse episódio número 2 é o ator Paulo Hamilton. Muito obrigado, Paulo, por atender essa convocação da tropa. Nada, prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. E aí me fala, Paulo, como é que seu início de carreira? Conta um pouco pra gente, até desaguar depois na questão do filme, do convite para o filme. Não, então, eu comecei fazendo teatro adolescente, né? Eu comecei fazendo uma peça chamada Menino Maluquinho, no ano de 1989. Aliás, desculpa, 87. Eu tinha 13 anos. E desde criança eu sempre quis fazer teatro, né? Sempre quis ser ator e tal. Então, foi meu primeiro trabalho, foi muito legal, porque a gente ficou mais de um ano em cartaz. Eu ganhei dinheiro, e eu achei que teatro a gente ia ganhar dinheiro sempre, né? Vã ilusão. Mas eu lembro que eu ganhei uma grana, guardei dinheiro, comprei bicicleta, comprei tudo que eu queria, ainda sobrou dinheiro, assim, uns 2, 3 anos, foi muito engraçado. Depois eu fiz um seriado na Bandeirantes, Capitães da Areia, que foi um seriado bem legal. É, E aí, depois disso, enfim, aí eu fiz Meninos da Rua Paulo, que era uma outra peça naquela época, né, é, nessa época, assim, a gente começou a ter o chamado teatro jovem, né? Isso eu estou falando já de 1992, ano de Confissões de Adolescente, da Maria Mariana, anos de Meninos da Rua Paulo, que é uma peça que eu fazia com Selton Mello, com Berdan Júnior, com Marcelo Serrado. Era uma peça que a gente viajou o Brasil inteiro. Capitães da Areia, o Bom Tempo estava montando também. Foi um boom do teatro adolescente, né? Tinha o Blue Jeans também, tinha, enfim, vários espetáculos nesse movimento chamado teatro, ficou conhecido como teatro jovem, né? Que foi muito interessante. A minha companhia, que depois passou a ser a minha companhia, também estreou em 93, logo um ano depois, são os atores de Laura. Então, foi assim. Aí depois eu resolvi aquela coisa, né? Escolher uma profissão, fui fazer letras, né? Um pouco pela pressão da família, que tinha que ter uma profissão, né? Um trabalho, né? Porque ator não é trabalho. Mas a verdade é que eu continuei fazendo teatro, e aí viajava, e aí, enfim. Aí tranquei a faculdade de letras, fiz vestibular para direção teatral da UFRJ. Eu fui da primeira turma. E nesse mesmo ano que eu entrei na universidade, eu entrei na Companhia Atores de Laura, que é a minha companhia até hoje, uma companhia de teatro aqui do Rio de Janeiro. A gente já viajou por vários, né, pelo Brasil todo, alguns outros países também. E já é uma companhia vai fazer 30 anos ano que vem, né? Mas eu entrei na companhia em 94, entrei 2 anos depois. É, e aí Laura, por conta do teatro Laura Alvim, foi isso? É isso porque é uma companhia que surgiu na Casa de Cultura Laura Alvim, que tem um teatro, né? E surgiu dos cursos que haviam lá. E também para homenagear essa figura, Laura Alvim, que é uma figura muito pouco conhecida, mas foi uma mulher brilhante na época dela, né? Uma mulher que a Casa de Cultura Laura Alvim, que para quem não é aqui do Rio de Janeiro, fica ali na Vieira Soto, num dos pontos, talvez o ponto mais caro da cidade, e a única casa que existe na Vieira Soto, sim. exatamente porque a Laura Alvim deixou para o Estado com a obrigação de que o Estado transformasse num teatro. Então, o Estado, a família tentou embarrear, mas ela fez questão, ela deixou, e hoje é um teatro lá, e tantos atores surgem lá, tantos cursos, tanta cultura, graças a essa mulher, porque ela tinha o sonho de ser atriz, né? Então, ela organizava saraus na casa dela, coisas desse tipo, mas uma mulher na época dela, a gente está falando aí anos 30 mais ou menos, ela não podia ser atriz, né? E quando ela herdou a casa do pai dela, que era um médico famoso, que eu esqueci o nome agora, mas era um Alvinha, nome de rua aqui também, é, ela inclusive alojou muitos artistas na época da ditadura e gente que veio da Bahia, aqueles cantores todos da Bahia e vários artistas ficavam na casa dela de graça para poder fazer a sua arte enquanto não podiam se sustentar. Era uma mulher incrível, assim, uma mulher que merece ter sua história contada um dia. Com certeza. E me fala, Paulo, como é que foi o convite para o Tropa de Elite? Como é que foi? Tocou o telefone para você? Na época a gente ainda atuava mais. No telefone, né? Então, o Tropa de Elite foi assim, eu não lembro como foi, eu sei que eu fui chamado
teste, alguma produtora de elenco me chamou, que eu já não lembro mais quem é. Infelizmente, peço até desculpa se ele ou ela estiver assistindo. E aí eu fui fazer o teste no Tropa de Elite. Assim, o Rio de Janeiro inteiro fez teste para o Tropa de Elite, né? Eu acho que eu nunca fiz um teste onde eu vi tanta gente fazendo teste, assim. Eu lembro que quando eu cheguei para fazer o teste, foram 2 dias ou 3 dias, era uma galera mesmo, assim, muita gente mesmo, né? Isso era muito comum quando a gente é muito novo, né? Mas quando eu fui fazer o Tropa já não era tão novo assim, as pessoas que iam fazer também já não eram tão jovens, eram atores já experientes e tal. E aí eu fiz o teste, eu não sei mais ou menos o mês, mas vamos dizer que fosse assim, tipo março, né? De 2006, mais ou menos, por aí. Abril, sei lá. Eu fiz o teste, ninguém me ligou mais, aí não passei, né? E passou 1, 2, 3 meses. Aí eu comecei a ensaiar um espetáculo chamado Antônio e Cleópatra, do Shakespeare, direção do Paulo José, com a Maria Padilha produzindo, Caco Ciocler, um espetáculo bem legal. E a gente ensaiava num lugar aqui no Rio de Janeiro, que é um pensionato de meninas, e que eles alugavam, e o teste do Tropa foi lá também. E eles alugavam, não sei se ainda hoje é assim, mas naquela época eles alugavam várias salas que ficavam ociosas para produções de cinema, de teatro, para as pessoas ensaiarem lá. E eu estava ensaiando lá, e um dia vem um cara que era até um cara, acho que ele era argentino, sei lá, ele tinha um sotaque, e eu estava passando para ensaiar o Antônio e Cleópatra, e ele falou: "Ei, você é o Paulo Hamilton, né?" Eu falei: sou eu sim. "Então, a gente queria fazer um teste com você." Fiquei meio surpreso, assim, né? Tipo, me catou ali, né? Não sei como é que ele, sei lá, não entendi direito. Ele falou assim: "Não, é um teste para o filme, Tropa de Elite." Eu falei: "Não, mas eu já fiz teste para Tropa de Elite." E eu acho que eu não passei, porque a gente tinha passado uns 3 meses, né? Ele falou: "Não, mas a gente quer testar você de novo." "Pode ser?" Aí, pode, maravilha. A gente achou um horário lá, eu já estava trabalhando lá, né? Foi até engraçado, porque, né? Aí eu marquei um dia, acho que depois do ensaio, saí do ensaio, fui lá desci, fui fazer na outra sala, fiz o teste, que era um teste super simples, né? Aquela coisa Fátima Toledo, e aí passei para o filme, né? Depois eu fui descobrir, e assim, a preparação do filme já tinha começado, já estava tudo começando. Eu descobri que teve um ator que ia fazer o papel que eu fui fazer, que não agradou, enfim, não funcionou e tal. Eles trocaram e eles fizeram um teste com mais algumas pessoas, entre elas eu. Aí, ainda bem, eu passei. O resto é história, né? Resto... Mas me fala assim, qual a sua sensação? Eu até comentei no primeiro episódio que eu só tive um dia de filmagem, lamentei a beça em relação a isso, mas sentia no ambiente que o filme tinha tudo para acontecer, para ser um grande sucesso. Quantos dias que você teve, né? Sua participação é bem bacana, seu personagem é marcante no filme. E aí me fala um pouco das filmagens, e se você também tinha essa percepção de que, caramba, a gente está fazendo um trabalho que tem tudo para entrar na história do cinema. Assim, de fato, a gente nunca, eu jamais poderia imaginar a dimensão daquilo, né? Realmente, Tropa de Elite é uma dimensão. É isso, entrou para a história do cinema, né? Brasileiro e mundial também, né? Porque ganhou o Festival de Berlim, né? Muita gente não esquece disso. Não tinha essa dimensão. O que eu tinha ideia é que era muito bom fazer. Foi muito bom trabalhar com a Fátima Toledo. Eu, assim, amei Fátima Toledo. Foi muito legal. A gente não tinha, como você falou, né? Eu vi o teu episódio, a gente não lia o roteiro. Acho que talvez o Wagner Moura tenha lido o roteiro, não sei. Mas o resto do elenco, praticamente ninguém leu, ou ninguém leu, que eu conheça, pelo menos, que eu saiba. E o método da Fátima Toledo é muito interessante e precioso. E também porque a gente tinha 2 preparações. Uma preparação com a polícia, que tinha uma galera da polícia de verdade que estava ali fazendo o filme, né? E ajudando a fazer o filme, uma galera muito legal também, da polícia mesmo. E tinha a galera da Fátima Toledo, né? A Fátima Toledo em si fazendo a preparação. E foi muito legal, porque assim, a gente tinha aula de ser policial, que era ótimo, e era muito engraçado, porque a gente falou, não, aqui a gente vai dar aula de ser o policial certinho. Como é que é o policial? E depois a gente vai realmente mostrar como é que a polícia é de verdade, de fato, né? E foi mó barato, aquela coisa militar, o porquê vai ter continência, o porquê não, a missão, o não sei o quê, nananã, essas coisas todas. E a aula com a Fátima, a preparação com a Fátima Toledo foi genial, assim, porque eu acho o método dela incrível, né? O método que ela desenvolveu, claro, né? Pegando coisas de várias influências delas aí, mas ela juntou isso, ela criou um método dela.
E é impressionante, porque a gente não decora texto, né? Você sabe disso. Ela, quando ia fazer as cenas com a gente, ela pegava o roteiro, né? Falando aqui muito resumidamente, ela pegava o roteiro da cena. Primeiro tinha toda a preparação, aí você fazia Kundalini, respirações, jogos de bastão, uma coisa de cansaço físico, que até é muito usado, eu uso isso também com meus alunos, né? Que é uma coisa que você vai levando o seu corpo ou pelo cansaço mesmo, ou pela hiperoxigenação, né? E você consegue colocar o ator ali num estado onde ele tira o racional, né? Você não fica pensando isso ou aquilo, você tá ali para agir, literalmente, né? Agir e reagir, sem superego, né? Sem se criticar. Então ela usa isso, né? E é muito legal, e enfim, várias outras coisas que ela faz. Mas aí na hora de fazer a cena, ela lê a cena, então ela lê. Soldado Paulo fala isso, Tião fala aquilo, Neto fala aquilo outro. Ela lê. E aí acontece isso, e aí acontece aquilo outro e tal. Aí lê de novo, agora vamos lá, faz aí. A gente fazia. Aí ela ia lá, não, isso aqui, aquilo ali, aquilo lá e tal. Quando ela achava que estava bom, chamava o Zé, aí o Zé vinha, dava algumas coisas e tal, e a gente fazia de novo. E assim era. A gente fazia isso, uma, duas, três e tal. No dia da filmagem, e aí tinha toda uma preparação. Você chegava, primeiro você fazia o aquecimento A, o aquecimento B, o exercício C, o exercício D, fazia a cena, que era sempre uma improvisação, e pronto. Quando você ia filmar, no dia da filmagem, ela nem ia. Quem ia era o assistente. Aí o assistente fazia tudo aquilo de novo com todo mundo. Então, aquecimento, exercício A, exercício B, blá, 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 e vai gravar, vai filmar, no caso, né? Naquela época ainda era filmar, acho que hoje é quase tudo gravar, né? Hoje é quase tudo digital, mas lá era filmar. E era muito interessante, porque, assim, eu sempre falo isso, assim, eram cenas onde você não tinha um texto decorado, e por incrível que pareça, ou exatamente por isso, eu nunca cheguei tão seguro num set quanto eu chegava para fazer o Tropa de Elite, assim. Você não tinha uma palavra de texto decorada, você não tinha nenhuma marca aqui, porque era sempre uma improvisação. Claro que tinha coisas que acabavam se repetindo e tal, mas podia mudar na hora também, né? Quantos dias de filmagem, Paulo, você Eu acho que, participou? se eu não me engano, foram 12 dias de filmagem. Eu acho que foram isso. Tem muito tempo, mas foi isso. Acho que foram 12 ou 13. E tem uma cena. Fala, Teve fala. uma repetir, enfim, que deu um problema na lente. Aquela cena, a famosa cena do carburador, ela foi feita um outro dia, né? Depois de novo. Sim, o carburador de 518, essa 518 é nova, esse Santana nova é tudo injeção eletrônica. Né? Injeção eletrônica? Tá maluco? Escuta aí também. Não tem carburador. Não tem carburador nessa Não porra. tem carburador, isso é injeção eletrônica, negão. E me fala uma coisa, você tem uma cena preferida, uma cena assim que você, poxa, essa eu arrebentei, ou essa, pô, ficou clássica? Tem vários, mas eu acho que tem alguma assim do seu coração, digamos assim. Cara, assim, eu não sei, eu realmente não sei. Esse filme ele fica no meu coração por vários motivos. Então, porque assim, até as cenas, elas foram. Eu dei muita sorte nesse sentido, né? Porque tem a clássica cena do carburador, que, cara, é meme, né? Virou meme, não sei o quê. E eu tenho a outra grande cena também, que é com o Sandro, né? Que é Quem Quer Rir Tem que Fazer Rir. Quem quer rir tem que fazer rir. Entendeu aí, Pantônio? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. São duas cenas que, tipo, viraram meme mesmo, né? Viraram piada. Você entra na internet lá, cada dia me manda. Aí me mandam dublado em várias línguas, e, enfim, até hoje. Então, assim, essas duas cenas do meu personagem foram realmente muito marcantes. Eu não saberia dizer qual delas eu gosto mais, assim. E cada uma tem um porquê, né? Essa cena com o Sandro, eu tive que dublar uns pedacinhos ali do filme, até da cena do carburador, né? Porque o motor estava ligado, algumas coisas ali foram dubladas depois. E quando eu fui lá, o Zé me mostrou os trailers do Tropa. Tinham 3 trailers. Um trailer do Tropa ia ser a cena do carburador. A cena do carburador. A cena do Quem Quer Rir Tem que Fazer Rir. Só aquela cena. Ia ser era um trailer que era aquela cena, e no final aparecia Tropa de Elite breve nos cinemas. Era isso o trailer. Só que aí, com a história da pirataria, eles tiveram que fazer outro tipo de trailer para poder
incentivar as pessoas a reverem o filme, né? Porque, na real, a bilheteria imensa que o Tropa teve, 90% dela foi de gente revendo o filme, né? Tá. O que você acredita, Paulo, que gerou esse sucesso todo? Né? Tem alguma química? Você acha que a questão da pirataria em si ajudou muito a esse sucesso do filme? Olha, é impossível de falar, né? Há quem diga que sim, há quem diga que não, né? O próprio Zé, o pessoal da produção do filme ficou profundamente chateado e eles acham até hoje que o filme teria rendido muito mais do que rendeu na bilheteria, embora tenha rendido muito bem, foi o melhor filme do ano, de qualquer forma, enfim, mas só foi bater recorde mesmo com 2, né? Porque aí não teve pirataria. Tem gente que acha que não, que o fato dele ter sido pirateado ajudou a impulsionar a carreira do filme. É difícil dizer, é difícil dizer. O que eu sei é que muita gente que provavelmente não teria grana, ou não pagaria, ou não costuma ir ao cinema, viu o filme, né? A galera das classes mais baixas viu o filme antes até do que a galera que costuma frequentar cinema. Isso eu vi porque quando eu ia andando nas ruas e eu não sabia disso, né? Eu começava a ver, eu lembro que assim, o meu porteiro falou comigo, pô, você faz não sei o quê. Aí depois o Flanelinha falava, o que está acontecendo, né? Não entendi. E aí você ia vendo nitidamente que a classe social ia subindo. Daqui a pouco o meu vizinho já tinha visto, daqui a pouco, sabe assim? Mas foi uma coisa que, como começou na pirataria ali no camelô mesmo, começou por uma galera que eu acho que dificilmente frequenta cinema, assim. Ou jamais iria ver um filme brasileiro, né? Acho que os que frequentam e tal. Então, não sei dizer, e também é um exercício que isso, entrou para a história por vários motivos, né? Um deles é a pirataria, infelizmente, ou felizmente para o filme, né? Não sei. E até hoje você é reconhecido pelo filme, as Hoje. pessoas te falam, né? Até hoje. E olha que eu estou bem diferente do filme, né? Não, além da idade, né? Enfim, né? São quanto tempo, gente? 12? Não, foi Quase 2000. 15 anos, né? A gente filmou em 2006, né? E o filme É. foi lançado em 2007. Então, já tem aí 15 anos, 15 anos. Da filmagem, 15 anos, né? E eu tô de cabelão, barba, né? É outra pessoa, assim. Mas é impressionante. Por quê? Porque as pessoas continuam vendo Tropa de Elite. As pessoas vêm, revêm, tem os memes, tem as... É um filme que eu acho que vão reconhecer a vida toda, assim, né? Outro dia, eu andando de bicicleta, olha isso, cara, andando de bicicleta, de capacete, de máscara, na rua, eu ando muito de bicicleta, eu adoro andar de bicicleta, aí vem uma patrulhinha da PM, ei! Eu, caraca, e o cara, o policial, o que eu fiz, né? O cara, ei, soldado Paulo! Cara, velho, como é que tu me reconheceu, cara? Eu tô de máscara, cara, de capacete. Não, muito bom, nananã. Cara, isso ano passado, assim, foi impressionante. Tem gente que reconhece a voz. Tá. A voz. E o que você está fazendo atualmente, Paulo? Né? E vivendo esse momento tão difícil que a gente está passando, né? Mas me conta aí, o que você está conseguindo produzir, né, na sua carreira artística? A gente produziu ano passado com a minha companhia um espetáculo virtual que foi muito interessante, Fronteiras Invisíveis. A gente acabou de fazer, nesse refresco que a pandemia deu, a gente fez um espetáculo chamado Absurdo, só que é a versão Absurdo Pandemia. Foi ótimo, com a Lei Aldir Blanc. Eu estou fazendo mestrado, então estou agora escrevendo meu mestrado, né? Eu resolvi voltar a estudar 2 anos atrás, eu estava me sentindo meio desmotivado com a arte, meio, sabe, quando você se sente ali se repetindo e tal. Então, aí eu resolvi voltar para a universidade e para estudar. E foi muito bom, porque assim, me deu uma renovada muito legal, até nas minhas aulas, no meu trabalho de artista, enfim. Então, e agora eu estou na fase de escrever mesmo, né? E eu ia gravar um filme, né? Vou fazer um filme agora, que eu não posso dizer muito sobre ele, qual é o filme e tal, mas um filme que vai ser muito legal, que ia ser filmado agora em maio, mas foi adiado, né? Hoje eu soube disso, adiou para, a princípio, agosto. Porque eles desenvolveram todo um protocolo para filmar na pandemia,
mas a coisa está inviável, porque é um filme pequeno, é um filme com 5 atores, vai se passar praticamente inteiro numa casinha, então a gente vai ficar isolado e tal. Só que... E aí eles botaram no orçamento, é um filme de baixo orçamento, botaram no orçamento filmar todo mundo, né, com equipamentos e tal, e o elenco ficar isolado mesmo, a gente vai ficar um mês isolado. Só que ela falou, pô, vai filmar isso em Lumiar, que é um lugar aqui no Rio de Janeiro, e distrito de Friburgo. E Friburgo acabou de entrar na fase roxa. Então ela falou, a gente foi lá fazer a pré-produção, não tem como fazer nem a pré-produção, então a gente achou melhor adiar. E aí estamos assim, né? Infelizmente, o Brasil consegue ser pior do que todo mundo, né? Na pandemia está sendo pior do que todo mundo. Está muito triste, porque assim, eu administro o teatro também, junto com a minha companhia, o Miguel Falabella, né? Nós tínhamos 12 funcionários. Nós tivemos que demitir muitos deles e ficamos com 3. E esses 3 também agora a gente, infelizmente, vai ter que dar um até breve, porque a gente quer recontratar todo mundo de novo, porque eles são funcionários maravilhosos, mas não tem condição. A gente está quase quebrando. Estamos lutando ali para o teatro não quebrar. O teatro, né, Miguel Falabella, fica aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, um teatro particular, não tem nenhuma subvenção de nada, né? E aí é isso, né? Não tem muito nem o que dizer, né? Ficamos ali à mercê. Esperando esses novos tempos. Paulo, eu não posso terminar essa entrevista, senão todo mundo vai brigar comigo, com a pergunta de $1 milhão. Santana tem ou não tem carburador? É meme, né? Isso. É meme. São 2. Esse, se tem carburador, esse eu já consegui tirar minhas férias. Nenhuma das 2 perguntas eu sei a resposta. Mas o Santana tem carburador, sim. Aquele ali é que... Aquele tem, né? Aquele tem carburador, né? Tá. O certo não seria ter mais, não é isso? Não, aquele ali seriam os Santanas novos, né? Mas aí venderam o motor, botaram novo. Você sabe que isso, cara, uma curiosidade, pouca gente sabe. Mas quando o filme foi lançado, era governo Sérgio Cabral ainda. Acabou essa história de oficina na PM por causa do filme. Acabou. A PM não tem mais oficina desde aquela época. Os carros hoje são de oficinas particulares e tal, não são mais da PM. Menos um ralo de público, né, para esse quadro, né? Com certeza a gente ficaria conversando muito mais tempo aqui. Posso só fazer uma propaganda? Esqueci de falar. Eu tenho um canal também no YouTube que está começando agora, que chama Artes da Cena. Então entra lá, Artes da Cena, fala sobre teatro, sobre tudo, e eu falo também sobre filme brasileiro. Tem um vídeo lá sobre Bacurau, que bombou. Já fiz 2 vídeos sobre Tropa de Elite, e tá vindo muito mais coisa por aí também. Quem se interessar, Artes da Cena no YouTube. Ok. Depois eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link do seu canal. Depois você me manda lá direitinho tudo lá, lá pelo Facebook. Paulo, muito obrigado. Valeu. Agradeço. Né? E a gente vai se falando, porque esse filme tem história ainda para contar, né? Com certeza. Sucesso aí, Guaral. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Obrigadão, Paulo. Valeu, aqui. Quero mandar um abraço para Lucas Arruda, que é o administrador da página do Facebook Memes Tropa de Elite. E também para El Bruno, que já foi meu aluno e também está lá. Um abraço também para Eric Rutieri, do Mato Grosso do Sul. E Elvis, que disse que Porto Alegre está todo ligado na nossa série. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, avise a todo mundo. Na descrição do vídeo vão estar os links dos vídeos anteriores. No próximo episódio, vamos entrevistar o ator Saulo Rodrigues, que fez o personagem Capitão Cabral. Espero você. Um abraço e até o próximo Conversa com a Tropa.